Prezados irmãos, queridas irmãs, que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. A nossa vida é constituída de momentos felizes, de situações de extrema alegria, tanto que às vezes as palavras se tornam pobres para explicar tanta felicidade. Como poderíamos, por exemplo, traduzir em palavras a alegria de uma mãe no nascimento do seu filho? Como poderíamos traduzir em palavras a alegria de uma pessoa que consegue realizar um sonho? Ainda que seja um sonho pequenino, para ela, com certeza, é um imenso sonho. Como traduzir a alegria de alguém que consegue comprar a sua casa própria, o seu carro, ou terminar uma faculdade? A nossa vida, ela é constituída destes momentos. Aliás, temos dito que esse é o grande segredo da felicidade. Não é estarmos na expectativa que algo grande aconteça em nossa existência para sermos felizes, mas sabermos aproveitar, sabermos dar valor àqueles acontecimentos do dia a dia que são motivos de felicidade. Porém, a nossa vida, a nossa existência também é constituída de dores, de sofrimentos, de situações tão dolorosas que também as palavras não conseguem traduzir. Como poderíamos, por exemplo, traduzir em palavras a dor de uma mãe que perde o seu filho aos 4, aos 5 anos, vítima de um atropelamento ou vítima de uma doença? Como traduzir em palavras a tristeza e o sofrimento de um pai que recebe um telefonema às 2 horas da manhã, informando que o seu filho adolescente sofreu um acidente e faleceu? Como traduzir em palavras uma pessoa que procura um médico e de repente recebe do médico um diagnóstico terrível, dizendo que ele é portador de uma doença incurável? Estes momentos de dor, de tristeza, de sofrimento, levam muitas pessoas a pensarem num caminho, numa porta: o suicídio. Diante da dor, diante do sofrimento, o sofrimento extremo, quando as pessoas já derramaram muitas lágrimas, já experimentaram a solidão, já perderam os amigos, já não têm mais paz, já não conseguem ser mais felizes, nesse momento de dor extrema, começa então a habitar a mente destas pessoas esta ideia, a ideia do autoextermínio, a ideia de colocar um fim na vida. E colocando um fim na vida, naturalmente colocaríamos um fim nos nossos sofrimentos. Hoje vamos falar sobre o suicídio. E nós poderíamos dizer sobre o suicídio muitas coisas, como vamos. Todavia, precisaríamos apenas de 5 minutos para usarmos um argumento forte o suficiente para fazer qualquer pessoa desistir do suicídio. Em verdade, vamos aqui fazer alguns apontamentos, falarmos sobre o suicídio, mas eu gostaria de salientar, de enfatizar no início da palestra, que bastaria nós pensarmos no fato que a morte não existe, para que a partir daí abandonássemos a ideia de suicídio.
Porque o suicida, ele tem uma intenção. Não é que ele não ame a vida. Normalmente o suicida, ele não odeia a vida. Normalmente aquele que se mata, ou aquele que deseja matar-se, tem o desejo de se livrar do seu sofrimento, da sua dor. E o único caminho que ele encontra é o autoextermínio. Essa tese, esta teoria, valeria a pena se a vida não continuasse depois da morte. Se com a morte fosse o fim de tudo, aí sim, compreenderíamos que o melhor caminho poderia ser, em algumas situações, o suicídio. Todavia, temos que lembrar de uma coisa que nos incomoda, que até nos assusta, mas que é uma verdade irrefutável. Nós temos uma opção: viver. Então, se eu quero viver, se eu tenho prazer pela vida, se eu tenho paixão pela vida, se eu tenho prazer em viver a minha existência, maravilhoso. Agora, se eu decido não viver, eu tenho um problema, porque Deus não nos deu essa possibilidade. É interessante observarmos a perfeição de Deus. Quando nós sabemos que quando morremos continuamos vivos, significa que Deus, quando nos criou, já sabendo talvez das nossas intenções de tirarmos a vida, não nos deu essa possibilidade. Se eu quero viver, eu vivo. Mas se eu não quero viver, eu sou obrigado a viver ainda assim. Porque quando eu me mato, eu continuo vivo. Quando eu ponho um ponto final na minha vida, a minha vida continua. Porque a morte nada mais é do que um desdobramento da própria vida. Olhando então a nossa existência por este prisma, o suicídio não nos leva a lugar algum. Aliás, nos leva ao sofrimento. Porque se a vida continua, continuaremos com o mesmo problema ou com os mesmos problemas que nos levaram ao suicídio, acrescido do ato de se matar, que sempre é um ato covarde, que sempre é um ato de fuga, que sempre é um ato de abandono. No livro Respire e Conte até 10, falando do suicídio, nós salientamos que quem se mata adentra a vida espiritual pelas portas do fundo. Feita essa ressalva, e nós poderíamos encerrar nossa palestra aqui. Esse argumento da sobrevivência da alma basta para que qualquer ideia de suicídio, de autoextermínio, desapareça da nossa mente. No entanto, como o nosso papel é fazer a palestra, vamos continuar as nossas reflexões. Então temos aqui a grande pergunta, ou uma das perguntas principais: por que falarmos sobre suicídio? Por que abordarmos este tema? Então vamos aos dados. Todos estes dados foram retirados de estatísticas atualizadas, a maioria deles da Organização Mundial da Saúde, que diz que cerca de 90% dos suicídios são evitáveis. Ou seja, aquela pessoa que se matou, que tirou a sua própria vida, se ela tivesse parado para refletir, se ela tivesse conversado com alguém, se ela tivesse recebido um conselho, se algum familiar tivesse percebido a sua depressão, porque uma das grandes causas do suicídio é a depressão. Normalmente a pessoa, antes de matar-se, entrou num processo depressivo. 90% dos suicídios não aconteceriam. Por que é importante falar de suicídio? Porque a taxa de suicídio cresceu 33% nos últimos 10 anos entre os brasileiros de 15 a 29 anos. Ou seja, cada vez mais os jovens estão desistindo de viver. Por que é importante falar de suicídio? Porque o jogo Baleia Azul tem seduzido muitos jovens. Um jogo macabro, se é que nós podemos chamar de jogo, onde tem uma espécie de curador, eles se denominam assim,
Eles normalmente se aproveitam da fragilidade de muitos adolescentes, já que a adolescência é uma fase difícil, porque não é criança, não é adulto, e o jovem vive um momento de transformações, e isso leva a uma certa insegurança. Estes que se dizem, entre aspas, curadores, através da internet, induzem a estes jovens a vários desafios que eles devem cumprir, como se mutilarem, assistirem filmes de terror. E o último desafio é justamente o suicídio. E quantos jovens na internet estão embarcando nesta viagem sem volta. Antigamente, os pais ficavam tranquilos quando seus filhos estavam dentro de casa, nos quartos. Hoje, o filho está no quarto e pode estar em perigo, por causa das redes sociais, da internet. Temos que falar de suicídio, porque uma pessoa, segundo estatísticas, se suicida no mundo a cada 40 segundos. Precisamos falar de suicídio, porque o suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo entre os jovens. Precisamos falar de suicídio, porque para cada pessoa que se mata, há entre 5 a 10 pessoas ao redor que são afetadas. A família, os amigos. É por esta razão que o suicida não é apenas covarde, ele é sobretudo egoísta. Porque a pessoa que se mata, sim, entendemos que ele está sofrendo, entendemos a sua dor. No entanto, ele é tão egoísta que ele pensa apenas na sua dor e não pensa na dor que vai causar às pessoas que o amam. O suicida é incapaz de pensar na dor da sua mãe, por exemplo. Quanta dor para o coração de uma mãe quando um filho se mata. O suicida é incapaz de pensar na dor da esposa, caso seja casado, ou do marido, caso a suicida seja mulher. E se tiver filhos, o suicida, movido por seu egoísmo, ignora todas essas dores, pensando apenas em si. Precisamos falar sobre suicídio, porque em 2012, aproximadamente 804 mil pessoas se suicidaram ao redor do mundo. E isso equivale a dizer que 2.200 tiraram a própria vida a cada dia daquele ano, em um intervalo médio de tempo de 40 segundos entre um suicídio e outro. Nós temos que falar sobre suicídio, porque toda vez que uma pessoa se suicida, outras 20 tentaram e não obtiveram o resultado por elas desejado. Isso significa que há uma tentativa a cada 2 segundos ao redor do mundo. Precisamos falar de suicídio, porque o número de pessoas que cometem suicídio hoje já supera o número de pessoas que oficialmente vão a óbito por homicídio ou mortes em guerra, ou ainda desastres naturais. Situações que somadas tiram 669 mil vidas por ano. O suicídio é um problema de saúde pública. Daí a necessidade de refletirmos sobre esse assunto. Principalmente, nós que somos pais, nós que somos filhos, nós que somos amigos, pararmos para observar uma mudança de comportamento naqueles que estão perto de nós. Talvez um comportamento mais agressivo, talvez uma pessoa que fica mais quieta, mais trancada no seu quarto, distante dos amigos, possa estar alimentando esta ideia de suicídio. E talvez uma conversa, um bate-papo, remova da cabeça daquela pessoa esta ideia. Muito bem. O tema é um pouco pesado, mas é necessário que seja feito assim, porque o tema exige que o tratemos com muita coerência, com muita serenidade, não nos dando espaço
para piadas ou para brincadeiras. É preciso que façamos esta reflexão. Ainda dentro deste tema, nós precisamos ressaltar, isso daqui nós vemos depois, isso aqui também, alguns mitos sobre o suicídio. Nós separamos 3 principais. Primeiro, quem fala não faz. Isso é mito. Quem fala faz. Existe uma ideia entre muitas pessoas que dizem assim, não, a pessoa que vive falando que vai se matar, não se mata, é mito. Porque uma pessoa pode não falar nada e se matar. Mas uma pessoa pode comentar, falar várias vezes e vir a se matar. Então esse primeiro ponto é mito. Outro mito. Se uma pessoa estiver determinada em se matar, ninguém pode impedi-la. É mito. Podemos, claro que nós podemos. Por isso que vale a pena o diálogo, por isso que vale a pena dialogar, conversar com aquelas pessoas que nos cercam, sejam elas quem forem. E terceiro mito, falar sobre o suicídio pode dar a ideia a quem não tinha. Mito, isto é mito. Falar sobre suicídio é saudável, porque muitas pessoas pensam assim, olha, é melhor não abordarmos esse assunto. Porque vai que uma pessoa qualquer não estava pensando nisso, e nós vamos falar sobre suicídio e a pessoa vai começar a pensar, não. O fato de comentarmos não vai levar a pessoa a pensar nisso. Ok? Agora sim, aliviando um pouco o clima, nós temos aqui a propaganda do nosso canal, Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor. Você entra, se cadastra e assiste os vídeos, todos eles muito bons. Também gostaríamos de informar que a escada que está ali do lado, e alguém me perguntou, por que tem essa escada? Ela vai ser usada na palestra? Não, é para aqueles que têm preguiça de fazer reforma íntima. Então você usa a escada e faz elevação espiritual muito mais rapidamente, não é? Só tome cuidado que se tiver uma certa idade, como uns e outros que estão por aí, você pode ter um acidente. E a segunda propaganda, no intervalo da nossa palestra, para alegrarmos um pouco, é a divulgação do nosso Entre Médiuns. O Entre Médiuns 2017, o 10º Entre Médiuns, com o tema central, o homem do século XXI em busca da saúde integral. Esse ano de 2017, nós teremos como oradores Aguinaldo Paviani, Lindomar Coutinho, Dr. Hans, espírito, que vem direto do mundo espiritual, Naon Castro, Marcos Leão e a irmã Aila Pinheiro, de Fortaleza, no Ceará, que é uma freira da Igreja Católica que estará conosco participando do Entre Médiuns. As inscrições já estão abertas no site da Editora Sintonia, www.editorasintonia.com.br. Lá tem um link e você pode fazer a sua inscrição. Ok, pessoal? Muito bem. Voltando a falar sério. Por que o suicídio é uma porta falsa? O tema da nossa palestra é esse, a porta falsa do suicídio. E se nós colocamos esse título na palestra, nada mais justo que a gente explique por quê. E o primeiro motivo, na verdade, nós já explicamos. É esse daqui. Não existe a possibilidade de exterminarmos a vida. É impossível deixar de viver. Se a nossa vida começasse no nascimento e terminasse no túmulo, o suicídio teria algum sentido. Realmente teria. A pessoa que se mata, seja qual for a forma, 1 minuto, 2 minutos depois, ela desperta, viva. Aquela morte não aconteceu. Quantas vezes ouvimos o relato de espíritos, de irmãos que se mataram, se comunicando numa reunião mediúnica, de atendimento, de socorro, e quase todos eles dizendo a mesma coisa, mas o meu corpo está lá, morto e eu estou vivo. Eu ingeri veneno, mas eu estou vivo, eu não morri. Eu me enforquei, mas eu não morri. Porque o espírito não morre. E aí esse espírito entra num processo de sofrimento natural, de culpa, de remorso,
tenta a todo custo reaver o corpo físico, mas agora isso não é mais possível, porque ele já se matou. Ele já deu cabo da sua vida. E muitas pessoas dizem assim, e é bom que se faça essa observação, mas toda pessoa que se mata estava sob uma influência espiritual negativa. Para pessoas que acreditam ou têm outras religiões, podem dizer, mas a pessoa que se mata o faz por influência do demônio. Que seja, que haja influência de espíritos ou de demônios, a verdade é que a ideia principal está na cabeça da pessoa que se mata. A ideia principal está ali. Então nós precisamos repensar. Permitam-me contar um caso. Permitam-me contar um caso. Eu fiquei na dúvida se iria contá-lo ou não, mas fui autorizado a contar, então eu vou contar. Nós conversávamos uma vez com uma jovem mãe que estava vivendo um momento difícil da sua vida, por conta do seu filho. Ela amava o filho, indiscutivelmente ela amava o filho. Todavia ela não aguentava mais aquela pressão, porque o filho era tetraplégico e havia nascido com uma lesão cerebral. Por isso, apesar do filho ter 22 anos, o seu raciocínio era de uma criança de 4, 5 anos. E por não poder andar, não mexia nada do pescoço para baixo. A mãe tinha que estar o tempo todo ali presente. E não que ela reclamasse, mas aquilo estava deixando-a cansada, mesmo porque ela não entendia por que o seu filho havia nascido daquela forma. E por que ela, como mãe, tinha que viver aquela experiência. Para ajudá-la, os Espíritos nos revelaram, nos mostraram a cena que havia acontecido há 350 anos atrás, numa outra existência física. Aqueles dois personagens que viviam aquela história dramática, a mãe sofrendo com o filho, e naturalmente o filho sofrendo naquela situação de debilidade. Em existência passada, eram casados, marido e mulher. E aquela que hoje é mãe, há tantos anos atrás, permitiu-se a traição. Permitiu-se ter um relacionamento extraconjugal. Por muitos anos. E quando o marido descobriu, aquele que hoje é o menino, e chamou a atenção, chamou-a para conversar, ela, dona de uma certa frieza, de uma insensibilidade, disse a ele que nunca o havia amado, que havia se casado com ele por causa do seu dinheiro, e que na verdade amava o seu amante, e fugiria com ele, e fugiu. O homem desesperado subiu num penhasco bem alto, e se jogou lá de cima, cometendo suicídio. Nós sabemos, pela literatura espírita, que quando nós agredimos alguém, ou agredimos a nós mesmos, nós lesamos o nosso corpo espiritual. Ao jogar-se do penhasco, ele lesionou o corpo espiritual. Morreu porque teve um traumatismo craniano e fraturou a coluna. O tempo passou e ele retornou naquela condição difícil, com a debilidade intelectual, com a impossibilidade de se movimentar, devido ao ato de ter colocado um ponto final na sua vida. E ela, a corresponsável, a responsável indireta do suicídio, agora a mãe do seu antigo marido, que por ela foi traído. Assim é a nossa vida. Tudo o que fazemos retorna para nós na mesma intensidade. Não há nenhum plantio que fique sem colheita. Não há absolutamente nada que nós façamos que as leis divinas esqueçam. Mais cedo ou mais tarde haverá o retorno
para nós. Como se não bastasse esse motivo, deveríamos lembrar que o suicídio amplia o sofrimento, porque nós reencarnamos, e se estamos sofrendo, é porque estamos tendo uma oportunidade de resgatar os nossos débitos. A vida é uma escola. A vida é uma escola da qual todos nós somos alunos matriculados. E aquele sofrimento, aquela dor, a incompreensão alheia, quando enfrentamos uma solidão, quando enfrentamos uma luta, seja ela qual for, não é porque Deus está lhe castigando, não é porque Deus não lhe ama, não é porque você está esquecido da divindade, mas é porque você está tendo a oportunidade, como esta mãe, como este menino, de resgatar erros do passado. Ora, se você tira a vida, se você não aguenta o sofrimento e se mata, o que é que você faz? Você amplia o seu sofrimento. Você não resolve o que reencarnou para resolver e ainda arruma um problema maior por causa do seu suicídio. Como se não bastasse, o suicida responderá pelas dores que causar nas pessoas próximas. Imagine um pai de família que tenha tido uma perda financeira, que tenha ido à falência e por causa disso cometa suicídio. Aquele menino pequeno que cresce sem a figura do pai e por causa disso vá para o caminho das drogas. Aquele pai que partiu deste mundo antes da hora responderá por isto. Imaginemos que este pai tem uma filha pequenina que cresce porque não tem a presença do pai, acaba indo para o mundo da prostituição. Este pai responderá porque os filhos cresceram sem a sua presença e ele, por causa do suicídio, contribuiu para que os seus filhos saíssem do caminho seguro que conduz à paz e à felicidade. Como se não bastasse, o suicídio é, de certa forma, uma tentativa de ser Deus. Quando falamos, por exemplo, do apego, todo medo, quem tem medo, seja do que for, na verdade tem um problema com o apego. O apego gera medo. Mas quando nós paramos para refletir sobre a luz da doutrina espírita, sobre uma visão mais holística da vida, nós entendemos que este medo não tem sentido, não tem lógica, porque se nada na vida é nosso, se tudo nos foi dado por empréstimo, se o seu corpo não é seu, se o seu patrimônio material não é seu, se as pessoas que você ama não lhe pertencem, na verdade, nós não somos donos de coisa alguma. E não sendo donos de coisa alguma, como é que nós vamos nos apegar? Apegar a quê, se não temos nada? A não ser aqueles tesouros, segundo Jesus, que as traças não corroem e que os ladrões não roubam. Aqueles tesouros que nós carregamos no nosso mundo interior. Nós vamos percebendo o quanto, por essas reflexões, o suicídio é uma porta falsa. Deus não erra e o acaso não existe. Se Deus não erra, se o acaso não existe, todas as nossas dores estão dentro de uma programação. São situações dolorosas, é verdade, mas nós precisamos pensar que aquele aluno que não presta atenção no professor, que não se esforça para tirar boas notas no final do ano, enquanto todas as crianças já estão de férias, ele está na escola em recuperação, porque não aproveitou as lições. Todos nós, quando sofremos na terra, somos alunos em recuperação. Somos aqueles alunos que não prestamos atenção na aula do professor, que não amamos o suficiente, que não fizemos o bem o suficiente, que odiamos, que prejudicamos, que fizemos o mal. E agora precisamos desta recuperação, através do sofrimento, para podermos tirar nota e conseguirmos avançar na nossa evolução.
Em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 943, Allan Kardec trata do assunto. São várias questões que Allan Kardec faz aos benfeitores espirituais a respeito do suicídio. E após esta reflexão que nós fizemos até o momento, vale a pena trazermos aqui alguns apontamentos que os benfeitores fazem. Como, por exemplo, eles dizem que o suicídio, para escapar das misérias e das decepções do mundo, é uma atitude impensada. Porque estas decepções do mundo, estas misérias do mundo, não foram criadas por outras pessoas, nem por Deus. Peguemos um raciocínio simples. Há pessoas que dizem, mas eu não aguento tanto sofrimento. Eu vou me matar porque é muita miséria, é muita dor, é muita angústia, eu não aguento mais. E quando ela diz isso, no fundo, ela está procurando alguém para culpar. Mas pensemos, se você vai ao supermercado e compra muitas coisas supérfluas, que fique num valor de R$500, e você dá um cheque sem fundos, mais tarde, naturalmente o supermercado vai lhe cobrar, vai mandar uma carta na sua casa, lhe cobrando a importância. Seria justo que você pedisse para sua mãe pagar, para o seu vizinho pagar, para uma pessoa estranha pagar? Seria justo você dizer, mas eu não tenho condições de pagar? Sim, mas foi você que fez a dívida. Se você não tinha condições de pagar, por que fez a dívida? Não tem coerência. Ora, se eu estou experimentando misérias, fui eu que fiz a dívida. Nada mais justo que eu pague, por mais que seja doloroso. Os Espíritos dizem, aquele que induz alguém ao suicídio, responderá pela atitude. O exemplo da mãe. Todo aquele que favorece o suicídio, todo aquele que de alguma forma colabora para que a pessoa vá por este caminho, responderá por aquele ato. Diz o Livro dos Espíritos, que quem tem vícios, ou não deseja viver, de certa forma também é um suicida. Toda vez que eu conservo vícios, como o álcool, o cigarro, as drogas, quando eu coloco a minha vida em risco, disputando rachas, brincando, como se isso fosse uma brincadeira, de roleta russa, e nesse momento eu perco a minha vida, ainda que seja um suicídio indireto, porque o é, já que a pessoa não teve necessariamente a ideia de se matar, mas ao brincar com a vida, ao colocar a minha vida em risco, eu sou responsável por aquilo. Então, se eu estou em alta velocidade numa rodovia, ainda que não esteja disputando um racha, mas ultrapassando todos os carros, e por acaso perco o controle, sofro um acidente e morro, não vamos pensar que isto é programação reencarnatória. Não vamos pensar que isto é karma. Isto é um atentado contra a vida, suicídio. Diz o Livro dos Espíritos, que quem se mata para reencontrar um ente querido, se distancia ainda mais dele. Nós vivemos uma experiência recente, onde uma mãe, por perder o seu filho, por não dar conta de lidar com aquela dor, nos confidenciou que iria se matar. E eu perguntei à mãe, mas você vai se matar por quê? Ela disse, vou me matar, porque eu preciso reencontrar com meu filho. Eu sei que a morte não existe, por isto, naturalmente, eu sei que o meu filho está vivo. Era uma criança de 7 anos, que havia adoecido gravemente, e após passar por uma cirurgia, teve uma parada cardíaca e não resistiu. E a mãe, sabendo que a vida continua, ela tinha certeza que o seu filho estava vivo. E movida pela saudade, ela me disse, vou me matar. Porque é a única forma de eu acabar com essa saudade.
É a única forma de eu ter de volta o tesouro da minha vida, que é o meu filho. Então, eu tentei explicar a ela, acho que consegui, porque isso já faz alguns meses e ela ainda não se matou. Então, por enquanto, conseguimos uma vitória. Eu então expliquei a ela que, muito pelo contrário, quem se mata, como diz o livro dos Espíritos, para encontrar o ente querido que partiu, se distancia ainda mais. Porque Deus não pode compensar um ato de covardia, presenteando você com o reencontro com seu ente querido. Se você se mata, você transgride a lei de Deus. E transgredindo a lei de Deus, por isso só, é um equívoco, é um erro. E como é que pode, a partir de um erro, a partir de uma transgressão da lei divina, você ser presenteado com o reencontro com seu filho? Você se distanciará ainda mais. Porque aquela criança que morreu, morreu porque é a hora dela morrer. Morreu porque era o momento dela desencarnar. E com certeza estará ela nas dimensões espirituais, sublimes. E aquele que se mata não poderá adentrar essas dimensões. Diz o livro dos Espíritos que aquele que abrevia a vida, porque já estava condenado à morte, também responderá como suicida. E aqui nós ressaltamos os casos de eutanásia. Toda vez que eu abrevio a vida, ainda que a minha vida fosse terminar daí a alguns dias, não deixa de ser um suicídio. Dizem os benfeitores a Allan Kardec que a prova deve ser suportada até o fim. Ainda que não haja como salvá-la, a vida deve ser preservada até o fim, para que a partida aconteça na hora que as leis determinarem. E por último, diz o livro dos Espíritos, que matar-se por causa do desgosto pela vida é uma ilusão. Talvez um motivo mais grave. Porque quem se mata por estar desgostoso da vida é porque não fez o bem. Quem se mata porque se sente sozinho é porque não fez o bem. Porque, como já diz um ditado popular, só é solitário quem não é solidário. Mas eu sou muito sozinho. Quantas pessoas estão esperando o seu amor? Quantas pessoas estão esperando um prato de comida? Quantas pessoas que também estão sozinhas esperando o seu abraço? Por que você acha que é o único que sofre? Mas eu sofro muito. Experimente caminhar pelas favelas da vida, para você ver quantas pessoas sofrem mais do que você. Mas eu sofro porque fui abandonado. Observe quantas e quantas pessoas estão hospitalizadas, com doenças incuráveis. Pessoas que estão internadas há 1, há 2, há 5, há 10 anos, que dariam tudo para sair do hospital que houvera se transformado a sua casa, mas que não podem. Quando você sentir desgosto pela vida e pensar em se matar, olhe para o lado. Olhe para as pessoas que sofrem muito mais do que você. Olhe para as pessoas que têm muito mais limitações do que você. Então você perceberá que aquela sua dor que parece gigante é pequenina. Perto, por exemplo, de uma criança de 10, de 8, de 9 anos, que tem câncer. Quantas e quantas crianças que moram num hospital desde que nasceram, porque já nasceram com a doença. É preciso pensar e tirar um pouco os olhos do nosso próprio umbigo e percebermos que a vida é uma bênção de Deus. Mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, teremos que enfrentar as consequências dos nossos atos. Se você se matar agora, porque enfrenta um problema, você sofrerá com as consequências do suicídio. A vida vai passar, e daqui 100, 200 anos, você será colocado naquela mesma situação para enfrentar o problema de novo. E se você se matar, isso vai se repetir.
quantas vezes forem necessárias, até você conseguir não se acovardar e enfrentar a luta que a vida te convidou a enfrentar. Por fim, paremos de falar de baleia azul. Se formos falar de baleia, falemos de uma baleia cor-de-rosa, que simboliza o amor à vida. Que possamos, por fim, todos nós entendermos que a vida é oportunidade bendita de crescimento espiritual. A vida é bênção. A vida representa a misericórdia divina que possibilita o espírito voltar à carne, reencarnar quantas vezes forem necessárias para percorrer a estrada evolutiva e um dia quebrar as correntes que lhe prendem ao sofrimento, aos equívocos, aos erros e alcançar a plenitude, a paz e a própria felicidade. Nos momentos de dor, nos momentos de aflição, experimentemos o amor. Quem ama, ainda que seja um amor frágil, ainda que seja um amor pequenino, quem ama preenche o seu vazio existencial. Quem é capaz de amar, também é capaz de viver. E quem é capaz de viver, quando entende o sentido da vida, passa a amar a existência, a agarrar com todas as suas forças a sua vida física. Porque vivermos bem é o nosso passaporte para uma vida feliz no além. Muitos preocupam-se com a morte. O que será de mim quando eu morrer? Para onde será que eu vou? Será que eu sofrerei? Será que não? Não pensemos na morte. Pensemos na vida. Porque o que determina a boa morte é a boa vida. A boa vida no sentido de vivermos intensamente, amando e fazendo bem. Que esse Jesus, o portador do amor, possa fortalecer a nossa caminhada. E para encerrarmos, se você que está me ouvindo estiver pensando assim, mas eu estou passando por um sofrimento muito grande, o meu problema não tem jeito, eu estou desesperado, por mais que eu acredite nas explicações, o meu desespero fala mais alto. Eu não sei o que fazer. Eu não sei que caminho tomar. E se você estiver assim, lembre-se das sábias palavras do meigo Rabi da Galileia. Observe as aves do céu. Elas não plantam, elas não colhem, e elas não guardam em celeiros. E ainda assim, o vosso Pai cuida delas. Se o vosso Pai, se Deus cuida das aves do céu, que não semeiam, que não colhem, que não guardam em celeiros, por que o nosso Pai não cuidaria de nós, que somos seus filhos? Faça a sua parte e o resto entregue nas mãos de Deus, porque Ele te ama e jamais, em hipótese alguma, lhe abandonará. Muita paz e muito obrigado.